A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, estamos iniciando um novo trimestre, uma nova jornada. Chegamos então no terceiro trimestre da CPAD em 2023, onde nós estamos trabalhando sobre o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia, uma lição comentada aí pelo pastor Douglas Batista, e eu espero muito que Deus fale com você. Hoje nós chegamos então na lição de número 2. E na lição de número 2, nós vamos trabalhar em sala de aula sobre o tema a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Essa lição vai ser ministrada no dia 9 de junho de 2023. Eu espero muito que Deus te use na palavra através dessa ministração e que essa aula também possa ser edificante para a sua vida. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal Janderson Nascimento aqui no YouTube, e eu vou ter o prazer em te receber por aqui. Deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário, acompanha a gente também no Spotify, pastor Janderson Nascimento. Se já era bom, agora ficou melhor ainda para a tua edificação. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal, para você ser edificado e edificada em Jesus. Não se esquece, se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, eu tenho um recurso extraordinário para poder te abençoar. É o Facilita EBD. O Facilita EBD é uma proposta de assinatura trimestral onde você encontra o esboço da minha aula. E você vai encontrar também os slides que nós preparamos para você utilizar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja para edificar vidas. Isso facilita muito o teu trabalho na hora de preparar a tua ministração. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus. Nosso workshop de pregação, treinamento para professores da Escola Bíblica, treinamento de evangelismo também, que é muito legal. E as nossas propostas estão na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Vale muito a pena você analisar para ser edificado e edificada em Jesus. Que Deus então te abençoe, e a minha oração é que essa aula de hoje possa ser uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Chegamos hoje na lição de número 2, navegando então nesse terceiro trimestre da CPAD em 2023, esse terceiro trimestre que trabalha um tema atual para a nossa própria Escola Bíblica Dominical, para a igreja em si, um tema muito relevante, muito bem colocado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus e escrito aí pelo pastor Douglas Batista. Também é fundamental você observar que nessa aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o tema deturpação da doutrina bíblica do pecado. Como a doutrina bíblica ela é importante a respeito do quesito doutrina do pecado. E é claro que nós vamos trabalhar isso com vocês. Nós vamos também trabalhar na aula de hoje algumas correntes teológicas que são correntes distorcidas e que distorcem então essa visão sobre a doutrina bíblica do pecado. Nós vamos tentar trabalhar esses conceitos com vocês hoje e eu espero que o Senhor fale ao seu coração. Então é muito importante você tomar nota de muita coisa que a gente vai passar aqui para você ser edificado, edificada em Jesus. Se você quiser, tudo isso já está anotado também na nossa proposta no Facilita EBD. Para você começar bem a aula de hoje, é muito importante você iniciar pelas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. Por isso, nós vamos então para o nosso momento de leitura bíblica. No momento de leitura bíblica, é muito importante você realizar essa leitura junto com os teus alunos. Se a sua igreja já não faz isso congregacionalmente no domingo pela manhã,
Então é muito legal você iniciar pelas bases bíblicas que a própria lição já traz para você. Você vai iniciar pela leitura do texto áureo, que se localiza em Romanos capítulo 3, versículo 20. Se a igreja já faz essa leitura congregacionalmente, é legal você fazer novamente em classe a leitura do texto áureo e apresentar também a verdade prática. Então, faça a leitura da verdade prática com os teus alunos. A leitura bíblica em classe se localiza, então, em Romanos capítulo 3, versículos 9 ao 20. Leia esse texto compassadamente em sala de aula, deixando Deus também te usar na escola bíblica dominical da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Na lição de número 2, escrita então pelo pastor Douglas Batista, nós vamos compreender sobre esse problema da deturpação da doutrina bíblica do pecado, aonde as pessoas então estão negando a existência do pecado, negando então essa existência do pecado que nos afasta da presença de Deus. Também é muito importante nós apresentarmos, especialmente aquilo que nós cremos à luz da palavra como cristãos, pentecostais, de linha clássica também. É fundamental entendermos aquilo que a Bíblia fala sobre essa questão que é tão fundamental do entendimento bíblico sobre o pecado. Nós vamos definir, em primeiro lugar, com vocês o que se trata sobre o pecado. Nós vamos tentar trabalhar em sala de aula hoje com vocês também essa questão da desobediência que afasta o homem da presença de Deus e algumas linhas de pensamento que são distorcidas, que procuram então serem linhas que têm um viés teológico, porém um viés teológico liberal, que exclui então a existência do pecado e que estão presentes hoje em diversas comunidades evangélicas espalhadas no Brasil e no mundo. Também vou tomar como base o meu livro que eu escrevi, A Doutrina do Pecado, presente então e publicado na editora Santorini. Também é fundamental nós observarmos especialmente o que é o pecado. O pecado é aquilo que te afasta da presença de Deus. O pecado é aquilo que te leva para distante de Deus e de si mesmo. Conforme o J. Adams, nós entendemos que a raça humana ela se tornou corrupta e culpada por causa do pecado. Ciente dessa corrupção e dessa depravação total, o homem então se afasta mais ainda da presença de Deus. Isso está presente em Romanos capítulo 3, versículo 23. Também é importante nós observarmos muito bem que o pecado ele nos afasta de Deus e nos afasta também de nós mesmos, tá? Você pode levar isso em consideração junto com seus alunos. E é por isso que é necessário entendermos que quando nós olhamos para essa questão do homem interior, quando nós olhamos então para essa visão do homem interior que se afasta da presença de Deus, nós percebemos então essa corrupção do pecado sobre essa vida, corrompendo então esse coração. Quando nós lemos então Jeremias capítulo 16, versículo 12, está escrito que cada um de nós anda então segundo a dureza do nosso coração maligno, e esse coração maligno que não dá ouvidos à presença de Deus. E como nós podemos então dar ouvidos à presença de Deus? Por intermédio da misericórdia do próprio Deus. O próprio profeta Jeremias ainda, no capítulo 17, versículo 9, ele deixa claro que enganoso é o coração, e esse enganoso coração te leva então para o desespero da corrupção. E essa corrupção, quando se refere assim na Bíblia, nós encontramos então que ela está se referindo exatamente ao pecado. Quando você olha para o homem interior e olha também para a sua vida pessoal, você descobre muito bem que o pecado está presente hoje, que o pecado pode te afastar de Deus, que o pecado pode te enganar, cegar você também. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, na segunda carta, capítulo 4, versículo 4, ele deixa claro para aqueles irmãos ali que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento de muitas pessoas. E é fundamental nós observarmos que o pecado é isso, que nos leva então a termos um coração maligno. Jeremias capítulo 18, versículo 12, confirma isso. O próprio pastor Severino Pedro da Silva, no seu livro A Doutrina do Pecado, publicado pela editora CPAD, ele diz que negar a existência do pecado, isso está acontecendo hoje, negar a existência do pecado é negar então a veracidade da palavra de Deus. Então, quando você nega o pecado e diz que o pecado não existe,
você está negando as Escrituras, você está negando a verdade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, em seu núcleo principal, descreve esse afastamento e a redenção por intermédio do sangue de Cristo, da morte de Jesus. Então, quando nós olhamos para o pecado e dizemos que o pecado não existe, que não é real, que é só uma imposição estabelecida pela igreja, nós estamos negando a veracidade da obra de Cristo. Outro detalhe que precisamos também levar em consideração na aula de hoje, para você entender sobre essa questão da corrupção, do erro e do pecado. Chama-nos a atenção essa falta de sensibilidade no coração humano. Essa sensibilidade ela é retirada por causa do pecado. Quando você peca, a sensibilidade de sentir a presença de Deus, de reconhecer a voz de Deus, é retirada de você e te afasta da presença do Senhor, porque o pecado te corrompe. Mas Deus, em sua maravilhosa graça, em seu poder amoroso, por intermédio da graça, ele nos convence, ele nos orienta, ele vai nos ajudando até reconhecermos essa salvação de forma extraordinária também. O pecado acaba nos transformando em pessoas distantes e, ao mesmo tempo, pessoas que não amam o próximo e não consideram o outro. Outro detalhe que você percebe que o pecado pode causar em você. Em primeiro lugar, nós vamos levantar aqui algumas considerações. Em primeiro lugar, você vai entender que o pecado insensibiliza o coração do homem a respeito do amor de Deus. Cada vez que a pessoa se mergulha em pecado, ou mergulha assim em pecado, e se envolve com esse afastamento da presença de Deus, ela vai perdendo a sensibilidade. Salmos 17, versículo 10, o salmista Davi, compondo uma oração em favor da justiça divina sobre si mesmo, ele comenta que os ímpios são guiados pela sensibilidade ao pecado e não pela sensibilidade à presença de Deus. Seu coração é impuro, é corrupto, agem por arrogância, por egoísmo, por ganância também, são cegos, surdos e mudos a respeito das coisas de Deus. Também você percebe que o pecado leva essas pessoas, então, para a pior versão de si, conduzindo-as para a morte e o inferno. Romanos capítulo 6, versículo 23, vai confirmar isso. Em segundo lugar, você percebe que o pecado leva o ser humano também a se desviar e, ao mesmo tempo, duvidar da palavra de Deus. Olha, ele tira a sensibilidade da presença e, ao mesmo tempo, te leva a duvidar da palavra de Deus. Quando você analisa Gênesis capítulo 3, versículo 1, nós encontramos a ação do inimigo contra a humanidade e o inimigo é terrível. Ele é o primeiro teólogo liberal que existe no mundo. Ele distorceu a palavra. Ele pegou a mesma mensagem, porém com um viés distorcido, enganoso, como está acontecendo hoje também. Ele induziu o primeiro casal a duvidar da palavra de Deus. Olha o que ele disse. Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto de todas as árvores do jardim. Olha como ele é terrível. Ele induz ao erro. Ele distorce a palavra. E exatamente isso está acontecendo hoje com diversas teologias liberais que procuram, essas teologias liberais, deixa eu explicar para vocês. São distorções da teologia liberal principal que nós vamos estudar na aula que vem, lição de número 3, que hoje estão impregnadas em diversas denominações. Infelizmente isso acontece pela falta de cuidado doutrinária a respeito do sentido bíblico mesmo da palavra. Também é fundamental nós observarmos que o inimigo das nossas almas, ele procura distorcer a mensagem para que o homem então duvide da palavra. E ele faz isso com o primeiro casal. Ele descreve exatamente essa dúvida. Se você observar Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, você percebe o que Deus disse verdadeiramente. Comparando com Gênesis 3:1, você percebe a ação maligna de Satanás em distorcer a mensagem. Quando você observa a palavra de Deus, você percebe que o egoísmo, a insensibilidade, essa questão da arrogância, da rebeldia, são produzidos então pela desobediência e dúvida
contra a palavra de Deus. E é isso que o inimigo faz. Ele distorce a palavra. E o sentido da aula de hoje toda é essa distorção da doutrina bíblica sobre o pecado. Em terceiro lugar, eu posso destacar para você já, a nível de introdução, para você trabalhar isso com os teus alunos, é que o pecado ele leva o ser humano a querer ser superior a Deus, igualmente como Satanás. O engano, ele traz um falso sentimento de levar os homens a serem superiores a Deus. Esse engano está presente em Gênesis 3:5, quando você percebe o inimigo das nossas almas apresentando a seguinte proposta para a humanidade. Ele descreve: seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus. Olha que coisa terrível. Satanás, ele é enganador. Foi isso que levou à queda. Se você analisar Isaías 14:13, o inimigo das nossas almas foi expulso do céu por esse desejo de querer ser superior a Deus, de duvidar da palavra de Deus, de se levantar contra Deus. E ele já foi derrotado desde o princípio. Quando você analisa a palavra, você percebe que o salmista nos chama a atenção sobre muitas pessoas que negam a existência de Deus em Salmos 14, versículo 1. Por quê? Porque são pessoas que estão cegas pelo pecado. O Nerso em seu coração diz: não há Deus. Isso aqui é cegueira espiritual. Quando a pessoa nega a existência de Deus, você vê um viés do ateísmo e você vê também um viés da negação da palavra e das doutrinas bíblicas fundamentais que nós acreditamos e que nós defendemos também. Conforme o pastor Severino Pedro da Silva, e eu gosto muito de observar também a proposta dele, ele descreve que um dos aspectos sombrios da natureza devastadora do pecado no ser humano se chama então a impureza no seu coração, onde a pessoa, ela em seu coração, fecha o seu coração para a presença de Deus, se torna insensível ao amor de Deus, chegando até mesmo a negar a graça de Deus. A graça é oferecida, a salvação é oferecida, e essa pessoa então cega pelo pecado, cega por Satanás, cega por essas teologias distorcidas, negam então o amor de Deus verdadeiro. Assim torna-se importante nós observarmos e definirmos com você já em início de ministração sobre o que é o pecado mesmo. Você pode descrever para os teus alunos que pecado é errar o alvo. Então, descreva isso para os teus alunos. Eles erram o alvo da direção de Deus quando pecam. Em segundo lugar, você pode destacar que pecado também é quebrar a aliança que Deus estabeleceu conosco. É uma quebra de aliança, é uma quebra de relacionamento. Nós pecamos, quebramos então a aliança com Deus. Em terceiro lugar, você pode escrever para os teus alunos que pecado é desobediência, é transgressão. Quando nós pecamos, nós desobedecemos como Satanás. Nós transgredimos como Satanás e nos afastamos da presença de Deus. Em quarto lugar, pecado também é se rebelar. Quem foi o primeiro rebelde que a Bíblia descreve? É o inimigo das nossas almas. Pecado é se rebelar. Daí, então, é importante eu descrever com você, na aula de hoje, qual é o significado, então, dessa doutrina. A doutrina bíblica do pecado é conhecido, teologicamente falando, sistematicamente falando, como armatiologia. Você pode trabalhar isso da seguinte maneira, que a palavra armatia já traz essa ideia de pecado. E logos, que vem de logia, traz esse sentido de estudo. Então, eu estudo sobre o pecado de forma sistemática, bíblica, entendendo então que essa doutrina é relevante. Nós que somos pentecostais da Assembleia de Deus de linha clássica, entendemos, acreditamos e professamos isso também, que o pecado ele é real. Ele te afasta da presença de Deus e o pecado pode corromper o teu coração. Então hoje eu vou trabalhar a respeito do pecado, da redenção verdadeira sobre o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, e vamos trabalhar isso de uma forma que você compreenda, para você levar isso adiante junto com os teus alunos. E a minha oração é que o Espírito de Deus te dê palavra e que Deus te use na mensagem, na hora da ministração, para a edificação da vida dos teus alunos em sala de aula, para a glória de Deus. Eu já estou te ajudando até aqui. Se você pode, deixa o likezinho e o comentário também. Vamos então para o primeiro ponto da lição, que trata sobre o ensino bíblico da natureza pecaminosa.
Neste primeiro ponto, é fundamental você dar uma observada à proposta da lição. Então, você vai chegar para os teus alunos no primeiro ponto, citando então o primeiro ponto, onde você vai descrever o ensino bíblico da natureza pecaminosa, vai citar também os subtópicos que você vai trabalhar, cite subtópico por subtópico, para você não fugir do tema da lição, não entrar em outros caminhos, e o teu aluno também aguardar isso de forma muito legal, e apresente uma leitura bíblica. A leitura bíblica que você vai ler junto com os teus alunos está em Isaías 64, versículo 6. E avance então para o primeiro subtópico, que destaca sobre a definição de pecado. De acordo com o pastor Douglas Batista, o pecado é a condição do homem que não está conforme a vontade de Deus. É a condição do homem que nega, então, a existência do novo nascimento. É a condição do homem que está distante da presença de Deus. É a condição do homem que está caminhando, então, para o inferno. E como você pode ser livre do pecado? Pela fé, acreditando então na obra salvadora de Jesus, conforme está escrito em João capítulo 3, versículos 3 ao 7, por intermédio do novo nascimento. Nós entendemos muito bem que antes de descrevermos para vocês sobre a definição bíblica da doutrina do pecado, nós precisamos levantar alguns questionamentos que são relevantes também para os nossos alunos. Você pode levantar um questionamento em sala de aula. Qual é a origem do pecado? Quando foi que o pecado surgiu? Quando foi que aconteceu a primeira manifestação do erro? Quando foi que aconteceu o primeiro pecado? Quem pecou primeiro, tá? É importante você descrever isso. Por quê? Porque isso vai trazer clareza em toda essa ministração de forma bíblica para você. Essas questões, elas são relevantes, são importantíssimas, porque trazem para nós, especialmente, a nossa consciência bíblica sobre a doutrina do pecado. É uma ação que implica, então, ao rejeitar da presença de Deus, da bondade de Deus, entra, então, no caminho da depravação. E o pecado te afasta de Deus de forma terrível também. O pecado tem raízes muito antigas. O pecado, ele tem raízes especialmente no coração do inimigo das nossas almas. De acordo com o pastor Elenay Cabral, ele descreve que os teólogos divergem a respeito da primeira manifestação do pecado. Porém, nós que somos assembleanos pentecostais, nós entendemos que a primeira manifestação do pecado acontece por intermédio do inimigo das nossas almas. E entendemos que Deus não é o criador do pecado. Deus não estabeleceu o pecado para a humanidade. A Bíblia faz questão de dizer que tudo que Deus fez é bom. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, está aqui a prova. Também nós temos Tiago, capítulo 1, versículo 13, que dá um fundamento assim relevante. Deus não leva ninguém a ser tentado. De acordo também com Eurico Bergstein, na sua teologia sistemática, e eu estou utilizando aqui teólogos pentecostais para você entender aquilo que a gente acredita, ele descreve que Jesus ele revela qual é a origem do pecado. O próprio Jesus disse quem foi que pecou primeiro. Ele atribui a Satanás. O próprio Jesus diz que o Satanás, ou seja, o inimigo das nossas almas, ele é homicida desde o princípio. E ele é conhecido como o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. E você pode ler 1 de João, capítulo 3, versículo 8 também, que você vai perceber que o diabo peca desde o princípio. Então ele foi o primeiro pecador. Além do que, nós observando então na Bíblia, encontrando então as raízes teológicas, você vai encontrar duas passagens bíblicas que falam a respeito da queda de Satanás e do pecado de Satanás. A primeira delas está então em Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 14, aonde você vai perceber exatamente nessa passagem bíblica, especialmente interpretada teologicamente como ação do inimigo, nós entendemos então a origem do pecado ali. Você vai perceber que o filho da alva caíste do céu. Esse filho da alva aqui é a referência do próprio inimigo das nossas almas. É claro que nós não podemos ser negligentes na linha hermenêutica.
Hermeneuticamente falando, essa passagem de Isaías 14, versículos 12 ao 14, profetizada por Isaías, está se referindo ao rei caído da Babilônia, tá? Ao rei caído da Babilônia, cujo orgulho e a soberba, então, e a tirania se levantou contra Deus e ele perdeu essa batalha. E é interessante que essa mesma passagem, hermeneuticamente falando, como chave hermenêutica, se encaixa no inimigo das nossas almas, Satanás. Então você pode interpretar de duas maneiras, como o rei da Babilônia que cai e como inimigo das nossas almas que foi expulso dos céus também. Tem outra passagem que eu quero descrever para vocês que fala sobre esse evento também. Está em Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 ao 17. Você pode observar que essa passagem fala sobre o inimigo também. Tu, querubim ungido para cumprir, que te estabeleci, tu que morastes no santo monte de Deus. Olha só que interessante. Isso se refere à própria ação do orgulho de Satanás e a respeito da sua queda. Essa passagem de Ezequiel também se encaixa na própria ação de Satanás quando se orgulha e quer se levantar contra Deus e ele é expulso do céu. Essa mesma passagem, na interpretação hermenêutica, nós precisamos ser muito coerentes com isso, ela se encaixa também com essa possibilidade do inimigo das nossas almas, que é expulso do céu como querubim ungido e derrotado por Deus, assim como a interpretação do próprio profeta Ezequiel profetizando contra o rei de Tiro e a respeito também da queda do reinado de Tiro naquele processo bíblico. A partir dessa leitura, nós entendemos então que a origem do pecado ela tem o seu início no coração do inimigo das nossas almas. De acordo com o Eurico Bergstein, ele destaca que Satanás ele se rebelou contra Deus e foi lançado fora dos céus. Você vai perceber que o próprio Jesus disse isso aos seus discípulos. Jesus disse, eu vi ele cair. Isso está em Lucas capítulo 10, versículo 18 também. Nós percebemos que a ação de Satanás ela é devastadora e ele procura sempre levar os homens ao pecado. A própria Bíblia faz questão de dizer que ele é o pai da mentira, ele é aquele que origina o pecado em si, e você vai perceber isso de forma muito clara. Qual é a ação e o que Satanás faz? Ele foi aquele que criou o pecado, isso está em Ezequiel 28:15, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1 ao 15, 2 Coríntios 11:3. Ele é aquele que causa sofrimentos e inveja nos homens, isso aqui tem raiz no pecado. Atos capítulo 10, versículo 38, Lucas 13, versículo 16, ele atrai os homens como escravos do pecado também e do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5, 1 Crônicas capítulo 21, versículo 1 e diversas outras passagens. Nós temos também que ele é aquele que iludiu os homens para serem escravos do pecado. 2 Timóteo 2:26 confirma isso. Ele inspira pensamentos impuros nos corações. Isso está em João 13:2 e também Atos 5:3. É uma confirmação muito forte isso aqui. Ele também se apossa de escravos do pecado. João 13:27, Efésios 4:27. Você também tem outra passagem bíblica que ele é aquele que cega os homens por intermédio do pecado. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Então, dentro da palavra, você então tem esse entendimento bíblico de forma poderosa aqui para compreender que o inimigo das nossas almas entra em ação para levar o homem ao pecado. Então, a origem do pecado está com ele. E nós entendemos, pela Bíblia, que ele está debaixo de maldição, desde o princípio. Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15 confirma isso. Isaías 65:25 também. E a sua derrota foi decretada na cruz do Calvário. O inimigo das nossas almas perdeu a batalha na cruz. Glória a Deus por isso. A sua derrota foi decretada na cruz. Ele escravizava a humanidade em pecado, mas nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, glória a Deus. A palavra nos diz que nós fomos comprados por Jesus, Colossenses 2:15, João capítulo 12, versículo 31, João 16, versículo 8 ao 11. Na palavra nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Pelo fato de ser o criador do pecado, ele foi expulso junto com diversos anjos também
conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 9 dos céus, e a própria palavra diz que finalmente ele será aprisionado num lago de fogo e enxofre, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 10 também. Então nós temos na palavra a origem direta do pecado. Em segundo lugar, como segundo subtópico, eu quero definir isso com você, espero estar te ajudando. Se eu estou e se a aula está edificando você, lembra que nós temos muito conteúdo para trabalhar em sala de aula? Deixa teu comentário aí, se você conhece alguém que precisa assistir, envia essa aula para mais alguém. O segundo subtópico trata sobre a universalidade, então, do pecado. De acordo com o pastor Douglas Batista, ele faz questão de descrever muito bem que o pecado ele é repassado para toda a raça humana. O inimigo ele provoca especialmente essa visão da queda, o homem cai, a humanidade cai, e toda a humanidade agora passa a ser corrompida por intermédio do pecado. Somente em Cristo agora nós somos resgatados, conforme Romanos capítulo 3, versículo 24. Você pode ler esse texto também. Nós já compreendemos sobre a origem bíblica do pecado, especialmente de forma poderosa no universo, mas também nós entendemos essa deturpação poderosa no universo que acaba corrompendo também a própria humanidade. Como é que o pecado entrou aqui? De acordo com Luiz Berkoff, comentando a respeito desse assunto, ele descreve que tem se sugerido, especialmente, que o fato da queda ela foi ocasionada por intermédio de uma tentação que veio de fora, ou seja, pela ação do inimigo o inimigo das nossas almas, Satanás, e de forma terrível ele leva o homem, então, e a humanidade a ter uma influência que os leva à queda. De acordo com a palavra, nós também entendemos de forma muito clara, especialmente, que no nosso estado de santificação com o Senhor, nós estávamos bem com Deus, mas por intermédio da tentação e do pecado, então, nos afastamos da presença do Senhor. À luz da palavra, nós entendemos que Satanás ele não pode ser perdoado, tá? Existe uma visão e uma teologia conhecida como universalismo, e eu preciso descrever isso para você, que descreve que a salvação é para todos e no final Satanás será perdoado. Mas não dá para ele ser perdoado por causa da própria palavra, e a própria palavra faz questão de dizer que a sua sentença é irrevogável. O próprio apóstolo Paulo faz questão de escrever isso, Pedrão também afirma isso, e Pedro ele comenta o seguinte, olha, Deus não poupou nem os anjos quando pecaram. E você percebe isso muito claro sendo dito por Pedro, falando a respeito do juízo de Deus contra Satanás, e você pode ler isso em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Olha só, o inimigo das nossas almas já foi julgado por Deus. Você percebe, de acordo com a palavra, especialmente a partir dessa visão, que quando Deus cria todas as coisas, ele cria de forma boa e agradável. Porém, a corrupção surge no coração do inimigo das nossas almas que se afasta de Deus. Conforme o Eurico Bergson, ele descreve muito bem que uma das ferramentas que Satanás utilizou para poder levar o ser humano à corrupção e à queda, nos levar então ao fracasso, é conhecida como a tentação e engano. E a tentação e engano é algo terrível que nos afasta de Deus quando nós aceitamos isso também em nosso coração. Em primeiro lugar, nós entendemos que o pecado ele se tornou uma realidade porque Satanás utilizou essa ferramenta contra os homens. Apocalipse capítulo 12, versículos 9 e também capítulo 20, versículo 2. Ele utiliza o engano para poder levar o ser humano distante de Deus, levar o ser humano para longe de Deus. E por causa disso, o ser humano, ou seja, o primeiro casal, cai. Em segundo lugar, você percebe também que o pecado se torna uma realidade quando Satanás utiliza, então, a ferramenta da tentação. Ele utiliza algo que agrada, mas ao mesmo tempo por caminhos que levam o homem ao afastamento da presença de Deus. Em Hebreus, faz questão de dizer no capítulo 4, versículo 15, que nós não estamos livres de tentação.
porém precisamos estar firmes com o Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz que o Senhor não tenta ninguém. Isso é uma ação maligna. Também o pastor Elenay Cabral destaca que Satanás ele levou o primeiro casal a duvidar da veracidade da criação, do Criador, da palavra, e levando o homem, então, a esse afastamento diante da presença do Senhor. Portanto, o pecado na humanidade é aquilo que separa o homem da presença de Deus. Por causa do pecado, então, nós entramos nessa corrupção terrível, nos afastando do Senhor, e a morte agora exige o seu salário, conforme Romanos, capítulo 6, versículo 23. O próprio apóstolo Paulo faz questão de dizer que nós nos tornamos corruptos por causa da tentação, do pecado, porque nós aceitamos isso. Os nossos primeiros pais aceitaram isso. E como nós podemos estar livres dessa culpa? Por intermédio de Cristo, por intermédio da salvação, reconhecendo a nossa necessidade de dependermos do Senhor. Eu dependo do Senhor, mesmo sendo pecador, agora lavado e redimido como você, nós dependemos do Senhor, porque a corrupção total, ela é uma realidade no nosso tempo. E avançando, vamos então para o terceiro subtópico que trata sobre a corrupção total. De acordo com o pastor Douglas Batista, o estado de corrupção humana atinge o homem mentalmente, fisicamente e espiritualmente, tá? Então o pecado, ele age em você de forma integral, corpo, alma e espírito. Leve isso em consideração. A corrupção é total. E a libertação também é total. Você pode ler a ação de Jesus em nos libertar da nossa própria corrupção. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, confirma isso. Em primeiro lugar, nós precisamos também entender que o primeiro pecado, ele leva então o ser humano a cair e a se afastar de Deus. E o tema para esse primeiro pecado nós chamamos então de queda. É claro que a palavra queda, ela não é encontrada na Bíblia. O próprio Eugene Merrill comenta isso. Ele descreve, olha, queda é um conceito teológico. Igualmente, trindade, a palavra trindade é um conceito teológico. A queda também é um conceito teológico para o primeiro pecado que aconteceu. O que é a queda? É sair do estado da perfeição para algo terrível, para o estado da depravação total. Também entendemos que o ser humano ele abandonou a perfeição original por intermédio do pecado. Por isso que eu estou definindo isso com você de forma muito bíblica, para que você também tenha sabedoria de Deus para passar isso para os teus alunos. O próprio Wayne Grudem, ele destaca que o pecado é deixar de se conformar com a palavra de Deus, de amar a palavra de Deus, para aceitar uma atitude de impureza, levando então o ser humano a uma natureza terrível. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa por causa dessa depravação total. De forma integral, nós nos afastamos de Deus, mas de forma integral também ele nos resgata pelo sangue de Jesus. Para Merrill, é possível também entendermos que o ser humano, então, ele cai no estado da perfeição, mas ao mesmo tempo Deus ele orienta o ser humano a voltar para o estado da perfeição. Por causa dessa possibilidade de cair e da desobediência, nós entendemos então que o Senhor, ele nos dá a possibilidade então de sermos salvos por intermédio da obra da salvação. Detalhe, a obra da salvação não é um ato de Deus ser pego de surpresa por causa do pecado. Deus já sabia que nós iríamos pecar e ele providencia a salvação na eternidade, Efésios 1:4, por intermédio de Jesus. O Russell Shedd chega a dizer que as atitudes práticas pecaminosas muitas das vezes têm a sua origem em nós, na nossa falta de fé. Quando nós perdemos a fé, nós agimos então em pecado. E daí a necessidade de compreendermos que nós somos servos de Cristo. Cristo, quando vem, ele nos resgata a fé. Ele nos orienta a buscar a fé. Você vai perceber que o maior preço para o teu resgate
foi estabelecido no Calvário. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. O pecado afeta o homem a partir da queda, e nós entendemos então que nós estávamos sobre o domínio do pecado. O pecado nos escraviza, o pecado nos tira a visão espiritual, nos tira a sensibilidade de Deus. O primeiro casal cai e se afasta diante do Senhor, se torna escravo. Isaías 59, versículo 2, Hebreus 10, 26 e 27, de acordo com a palavra também, nós entendemos que a pessoa, quando ela cai em pecado, ela está violando as ordens de Deus. Isso está em 1 Timóteo 2, versículo 14, Romanos 5, 14 também descreve isso, e toda transgressão, a desobediência, te afasta diante da presença de Deus e te coloca agora em uma atitude iníqua, em uma atitude pecaminosa, em uma atitude que te leva para longe de Deus. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele destaca que a ira de Deus é revelada contra toda impiedade e injustiça. Romanos 1:18. Nós vamos estudar sobre isso também, lições que vão chegar aqui para vocês no nosso canal. Glória a Deus por isso. Nós vamos entender muito sobre a ira de Deus. A ira de Deus, ela se levanta então contra todo pecado, na sua essência aqui. E aí você percebe que a ira de Deus se levanta contra aqueles que se afastam da sua presença. O Eurico Bergstein também destaca que por causa do pecado nós nos tornamos filhos da ira de Deus. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 3, Romanos 8, 5, João 3:19, João 5:42 também confirma isso. Sendo assim, o pecado nos traz prejuízos. Gente, pecado traz prejuízo. Pecado te afasta de Deus. Pecado, ele trabalha na tua consciência, tirando então o teu entendimento, te colocando então para ser escravo, mas por intermédio da obra salvífica de Jesus, por intermédio de Cristo, por intermédio do preço pago na cruz do Calvário, há um rompimento com o pecado. O pecado, ele é expulso das nossas vidas. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus, porque somente Cristo é capaz de nos restabelecer diante da presença de Deus. A morte de Jesus nos libertou da justiça divina, da ira de Deus. A morte de Jesus nos restabeleceu diante da sua presença. Leia Romanos 3:24 e deixa Deus te usar. Leia também Colossenses 1:14 para confirmar especialmente isso que nós acreditamos. Eu espero que essa aula esteja ajudando você. Se essa palavra está falando contigo, se você está sendo edificado, deixa teu comentário, likezinho, se inscreve também. Estamos disponíveis no Spotify. Se você desejar o nosso material, tá no link na descrição a partir de uma proposta. E vamos então para o nosso segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto: as teologias modernas que distorcem aí o pecado. Neste segundo ponto, como eu acabei de definir de forma básica sobre o que é o pecado com você, no primeiro ponto, no segundo ponto, você precisa apresentar as teologias modernas. Então, você vai citar o tema, citar os subtópicos que você vai trabalhar, você precisa descrever isso com os teus alunos, e vai também citar uma leitura bíblica em classe que se localiza, então, em Romanos 3:23. Faça essa leitura. E o primeiro subtópico, então, do segundo ponto, trata sobre a teologia do pecado social. Neste primeiro subtópico do segundo ponto, nós vamos trabalhar conforme a proposta do pastor Douglas Batista, que descreve muito bem algumas teologias que têm o viés na teologia liberal, que tem a fonte principal na teologia liberal. Na aula que vem eu vou explicar muito sobre teologia liberal para você, na lição de número 3, sobre o ensino progressista, e eu te aguardo por aqui para você entender ainda melhor. Agora o pastor Douglas Batista, ele começa a descrever essas teologias distorcidas que estão presentes hoje. E a primeira que ele utiliza é a teologia do pecado social.
O que a teologia do pecado social ensina? Ela descreve que o pecado é algo que é construído pelas estruturas opressoras. Observa como essa linguagem está muito presente hoje nesse ensino da própria cultura marxista. Ela é construída, então, nesse viés de ser uma visão opressora sendo apresentada pelas estruturas. Então, o pecado é algo opressor. Também você vai perceber que essas estruturas que são construídas promovem, então, essa visão de pecado, e o pecado está entrelaçado agora nessa visão à pobreza. Então, esse tipo de pensamento também é compartilhado hoje. Nesse sentido, sabe quem é que trabalha especialmente essa visão? É o teólogo argentino Lúcio Gera. Ele descreve que o pecado ele entra aqui como atitudes que subverte essas relações reais entre os homens, fazendo então que alguns impeçam que os outros cheguem até mesmo a ter condições básicas para sua própria sobrevivência. Na visão do teólogo argentino Lúcio Gera, o pecado está entrelaçado nessa visão de ação social, nesse sentido, então, de sobrevivência social. Quando o ser humano, então, impede o outro de ter noções básicas, de ter condições básicas para sua própria sobrevivência. Isso aqui é um viés distorcido da teologia bíblica, doutrina do pecado, como estamos trabalhando com você. Esse viés distorcido, ele tem a fonte dele na teologia liberal, que eu vou trabalhar na aula que vem. Então é importante você entender. O que a teologia do Lúcio Gera descreve também? Ela define da seguinte maneira, nesse sentido da teologia do pecado social. Ela vai descrever que quando a humanidade ela erra o alvo da devoção, do amor, da solidariedade, ela passa então a trilhar o caminho do pecado. Ela também vai descrever, você pode tomar como nota, que o pecado pode ser identificado pela opressão e a miséria. Então, a pessoa que está no estado de miséria está no estado de pecado. Olha como isso aqui é perigoso, né? Atingido brutalmente, então, as massas pobres. Nesse sentido, está descrevendo que quem é pobre é pecado. Isso aqui é horrível ser descrevido em sala de aula. Por isso que você precisa apresentar isso com muita sabedoria, porque isso aqui é um viés teológico distorcido sobre a doutrina do pecado. Tal situação é marcada pela injustiça, vista então que isso faz parte da situação do pecado. Nessa visão dessa teologia do pecado social. Outro detalhe, o pecado também ele passa a ser visto então como atitude fundamental de injustiça que encarna na pessoa um resultado em uma condição real de uma vida que agora está desestruturada na sociedade. Então, nesse sentido, há diversas distorções teológicas aqui. Todavia, nós não entendemos essa linha de pensamento. Nós não defendemos, como pentecostais, essa linha de pensamento. Nós já descrevemos, acabei de descrever para você no primeiro ponto a nossa linha de pensamento. Então, essa linha aqui do pecado social não é defendida por nós, por isso você precisa ser claro também em sala de aula. Nós que somos pentecostais, nós compreendemos muito bem que o pecado é errar o alvo e se afastar da presença de Deus em toda a humanidade, de forma geral. Todas as classes estão, então, envolvidas no pecado. Somente em Cristo nós somos libertos pelo pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, ele deixa claro que o objetivo de Satanás é provocar uma visão distorcida sobre as coisas de Deus. Isso está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Ao escrever aos irmãos da igreja de Roma, ele descreve que os homens trocaram a verdade de Deus em mentira. Isso está em Romanos 1, 25. Também você pode perceber que essa má compreensão sobre a doutrina do pecado, ela é uma má compreensão distorcida pelo próprio Satanás. Você pode ler João 8,32. Ele é o pai da mentira. De acordo com Ruth Doris Lemos, ela que é
foi fundadora, em saudosa memória, do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o IBAD, no Brasil. Tive a oportunidade de estudar lá na turma de 2010, 2012, uma turma abençoada. Inclusive, eu mando um abraço para todos os colegas, em nome de Jesus. Ela descreve de forma muito especial que quando nós estudamos os fundamentos da fé cristã, em essencial o cristianismo, nós entendemos a realidade do pecado. A realidade do pecado não está só presente em uma massa social, mas a realidade do pecado está presente em todo ser humano de forma integral, como eu descrevi para vocês. Você só é liberto por intermédio de Cristo. A Bíblia Sagrada, ela vai descrever muito bem, de forma especial, que pecado é desobedecer à lei, errar o alvo, se afastar da presença de Deus. Para nós que somos cristãos, o pecado ele tem um fator principal que é se afastar da presença. Isaías 59, versículo 2, glória a Deus. É por isso que eu preciso descrever isso para você. Para o apóstolo João, o espírito do anticristo, como nós estamos estudando agora, o espírito da Babilônia é o espírito do anticristo, está presente cegando as pessoas ao entendimento do verdadeiro sentido do pecado. 1 João 2, 18 ao 19 também confirma isso. E Paulo descreve para os irmãos: não deixe que ninguém engane vocês. Isso está em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Então o inimigo ele é astuto. Ele procura distorcer palavras, conceitos, de linhas teológicas para poder afastar você do sentido bíblico da doutrina do pecado. Nós que somos pentecostais, linha clássica, nós entendemos isso de forma bíblica. A Bíblia para nós ela é palavra de Deus. Outra linha de pensamento que nós vamos descrever para você, que também é uma linha distorcida, está no segundo subtópico. E avançando, vamos agora para o segundo subtópico, que trata então sobre a linha da teologia da libertação. Conforme o pastor Douglas Batista, ele descreve que a teologia da libertação ela tem raízes nos conceitos socialistas de Karl Marx. Também uma linha de pensamento que procura descrever que o pecado não deve ser centrado nas doutrinas bíblicas da libertação do homem, mas na indignação social, econômica e cultural. Suas vertentes têm aqui diversas vertentes que saem dela, da própria teologia da libertação, por exemplo, a teologia da missão integral, esse movimento de missão integral, sendo descrito hoje, também tem esse viés nessa teologia da libertação, e essa teologia da libertação, ela procura trabalhar um pouco mais nesse sentido de assistencialismo. Então, o pecado aqui, ele não é trabalhado de forma bíblica como nós trabalhamos com vocês em sala de aula e escrevemos isso aqui para vocês. Na teologia da libertação, é também interessante você pensar nisso, que o pecado aqui, ele passa a ser considerado como opressão social de um grupo sobre o outro, muito semelhante à teologia do próprio Lúcio Gera, que nós descrevemos para você. Nega, então, a realidade espiritual do pecado. O pecado ele passa a ser aqui não visto como realidade espiritual que ofende o próprio Deus. Nega então e defende aqui apenas o pecado no âmbito social. O pecado ele passa a ser visto somente no social, nega a realidade espiritual. Nós entendemos que o pecado nos atinge de forma integral, espiritualmente, fisicamente e também emocionalmente falando. Então, nesse sentido bíblico, você vai perceber que os adeptos a esse tipo de pensamento são pessoas que começam a trabalhar essa teologia de desenvolver a doutrina do pecado somente presente em contextos sociais. Isso aqui também é muito perigoso. Eu quero tomar como base também a linha de pensamento do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele trabalha essa linha de forma muito bíblica e muito legal também. Ele descreve que o diabo ele tentou Jesus com a visão distorcida das Escrituras, comentando a respeito aí do próprio texto de Mateus capítulo 4 da tentação. Satanás ele utilizou o texto de Salmos 91:11. Ele distorceu a palavra para poder lançar um laço contra Jesus. Mas Jesus venceu Satanás com a palavra, compreendendo verdadeiramente o que é uma doutrina bíblica.
Daí o entendimento da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil em defender especialmente o que é a doutrina bíblica. Então o diabo, ele age especialmente com suas palavras para distorcer a mensagem. Daí esses vieses de teologias distorcidas aqui, que traçam especialmente conceitos que são literalmente conceitos que negam a existência do pecado. E aí o Severino Pedro da Silva, como eu já disse para você, descreve que negar a existência do pecado é negar a veracidade da palavra de Deus. Então, tudo que sai da boca do diabo não é palavra de Deus. Cuidado com isso, tá? Tudo que sai da boca do inimigo das nossas almas é heresia, é distorção, é algo que afasta o homem da presença de Deus. Daí a necessidade de termos fundamentos concretos sobre a palavra. Se eu estou te ajudando até aqui, se essa aula está edificando você, está tirando as tuas dúvidas, por gentileza, se manifesta aí também nos comentários, tá? Vamos então para o nosso terceiro subtópico, que nós vamos trabalhar agora, sobre outro pensamento teológico distorcido, que é o liberalismo teológico. Detalhe, esse do terceiro subtópico, liberalismo teológico, eu vou aprofundar com vocês na aula que vem. Vamos trabalhar a teologia liberal e entender aí os seus falsos conceitos que estão presentes hoje também em sala de aula, e eu te aguardo por aqui para a glória de Deus. O terceiro subtópico trata sobre o liberalismo teológico. De acordo com o pastor Douglas Batista, o liberalismo teológico é uma linha de pensamento que trabalha contra a inerrância das escrituras. A inspiração das escrituras é descartada aqui no liberalismo teológico. Na realidade, o liberalismo teológico procura agora tirar tudo que é milagre das escrituras, tirar a inerrância das escrituras, tirar então essa visão de inspiração espiritual do Espírito Santo das escrituras. E isso aqui é terrível também. Essa linha de pensamento, ela provocou uma grande frieza espiritual. Gente, onde o liberalismo teológico chega, a igreja morre. A teologia bíblica morre. Onde o liberalismo teológico chega, as pessoas então são enganadas. Mas onde há verdadeiramente pessoas que estão disponíveis para defender a doutrina e a ortodoxia cristã, a palavra de Deus, o liberalismo cai por terra. E é fundamental nós descrevermos isso com vocês. Alguns princípios dos ideais do liberalismo. Eu vou relembrar isso com vocês na aula que vem, lição de número 3. Não se esquece, eu te aguardo por aqui, mas eu quero já pincelar isso com vocês. Quais são os princípios do liberalismo teológico? Primeiro, essa questão do sobrenatural, da ação sobrenatural na história, ela é retirada. Essa ação do milagre, de Deus intervir na história, é retirado então. Essa ideia de milagres dentro do conceito bíblico, e milagres hoje também, isso aqui é retirado, é negado dentro do liberalismo teológico. O segundo conceito que você precisa também tomar como nota é que a história se desenrola numa relação natural de causas e efeitos. No pensamento do liberalismo teológico, tudo que aconteceu até hoje é causa e efeito, é uma relação natural. E não há aqui Deus intervindo na história, Deus agindo, Deus moldando, Deus pavimentando o caminho, preparando o caminho da redenção. Isso aqui é excluído no liberalismo teológico, tá? Cuidado com isso, tenha muita sabedoria ao ministrar. Em terceiro lugar, os milagres, o nascimento virginal de Jesus, os milagres que Cristo realizou, a ressurreição física de Jesus dos mortos, os milagres que aconteceram no Antigo Testamento, no Novo Testamento, são totalmente excluídos. A única coisa que eles ficam é com a história da salvação, a história salvífica. Isso para eles, só no contexto de história, sem milagre, isso passa a ser considerado. Em quarto lugar, você entende então que um dos temas aqui a serem trabalhados por nós, que é a questão da criação, de Adão, a queda, o pecado, a ressurreição e outros, na realidade não são reais, são mitos que foram estabelecidos e para eles só é considerada a história bruta em si, a história do texto.
Em quinto lugar, você também percebe que a teologia liberal, ela não se interessa com a realidade sobre o que aconteceu no túmulo de Jesus, no primeiro dia da semana, na declaração dos discípulos sobre a ressurreição. Não se interessa com isso, não há uma evidência em crer sobre a ressurreição de Jesus. Olha como isso é distorcido. Em sexto lugar, você também percebe que os relatos bíblicos dos milagres são invenções piedosas do povo judeu. Então, para eles entendem que isso é invenção do povo judeu, foi estabelecido no texto, e isso é conto e lenda sendo colocado na palavra. Então, a inerrância bíblica aqui, ela é excluída. Também, em sétimo lugar, eles descrevem que a Bíblia tem erros, contradições, que as palavras não provêm de Deus, olha só, não é uma inspiração de Deus. Em oitavo lugar, interpretar a Bíblia historicamente significa reconhecer o conteúdo e as contradições. Eles só interpretam a Bíblia historicamente. Em nono lugar, você vai entender que a igreja ela se perdeu na interpretação bíblica durante os séculos, mas com o advento do iluminismo isso passou a ser real com o surgimento então da teologia liberal. Essa linha de pensamento é uma linha de pensamento que procura agora distorcer e retirar todos os milagres das escrituras. E em décimo lugar, você percebe que a teologia liberal, ela descreve então somente no sentido religioso, que é algo universal, que o ser humano é capaz de experimentar especialmente a sua própria redenção. Então a teologia liberal, ela é distorcida, está presente também hoje, e o diabo, como eu disse para você, ele é o primeiro teólogo liberal que existe. Ele procura distorcer a mensagem do evangelho. Para ele não há necessidade então da pregação do arrependimento, porque o pecado nessa linha não existe. E a partir dessa linha nós encontramos então diversas distorções teológicas que existem hoje também. Em primeiro lugar, também nós precisamos compreender algumas questões. Que quem conhece a verdade de Deus experimenta o imenso amor de Deus. Então nós cremos nesse amor, conforme João capítulo 4, versículos 19 e capítulo 5, versículo 1. Para nós, a teologia liberal ela é descartada. Segundo lugar, aquele que conhece a verdade de Deus, quem teve um relacionamento com Jesus, rejeita especialmente essas coisas mundanas sobre o pecado, tem nova vida. 1 João capítulo 2, versículo 15, 16. Terceiro lugar, quem conhece especialmente a verdade de Deus, ama a palavra de Deus, e a Bíblia para nós é palavra de Deus, Salmo 119, versículo 103, então nós estamos refutando com palavra. Em quarto lugar, aqueles que conhecem a verdade e têm o desejo de ter uma comunhão com o Senhor e adorar ao Senhor, Salmos 42, versículo 1 e 2. Quinto lugar, quem conhece a verdade de Deus, glória a Deus por isso, ele entende a vitória que nós temos por intermédio de Cristo sobre o pecado e a respeito do verdadeiro e genuíno evangelho que nós defendemos. E em último lugar, aqueles que conhecem a verdade de Deus procuram viver a vontade de Deus, rejeitando a teologia liberal. Cuidado com a teologia liberal. Ela está presente em diversos hinos que são cantados hoje, está presente em diversos poemas, em diversas interpretações, em diversos comentários que são publicados por diversas editoras hoje, porque são distorções teológicas que afastam o homem da presença de Deus. Gente, eu espero que essa aula ajude você. Observe que nós temos muito conteúdo. Esse trimestre está uma bênção. E para mim, eu fico muito empolgado em trabalhar esse trimestre com vocês, nessa profundeza bíblica de descrever para vocês a necessidade de estudarmos a palavra. Agora, em terceiro lugar, nós vamos trabalhar sobre a normalização do pecado no terceiro ponto aqui da nossa lição. Neste terceiro ponto é fundamental você apresentar o tema do ponto, apresentar também os subtópicos que você vai trabalhar para não fugir do assunto, tá? Porque essa lição você, infelizmente, pode acabar fugindo do assunto, então você tem que ser muito bíblico, anotar os conceitos que eu estou passando para você. Eu já tenho tudo isso anotado para te ajudar através do Facilita EBD, para quem se interessar, está na descrição do vídeo.
Vamos então para o nosso primeiro subtópico, que vai trabalhar sobre a crise ética e moral. Mas antes, leia uma passagem bíblica que está então em João capítulo 8, versículo 34, e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. O que é a crise ética e moral? O pastor Douglas Batista ele descreve especialmente que essa crise ética ela interrompe ações incompatíveis com a fé. Você vai perceber muito bem que um dos temas que violam a ética e a moral bíblica passam então a ser normalizados. Temas como os quais? Imoralidade sexual, nós vamos ter uma lição que vai trabalhar muito sobre isso aqui. Temas como o aborto, inclusive essa lição vai ser ensinada aqui para vocês. Nós vamos ter uma lição sobre o aborto e qual é o nosso posicionamento cristão. O uso das drogas ilícitas também passam a ser divulgados e a pessoa ela passa agora a entender assim a partir dessa negação da fé que o cristão pode utilizar esses recursos que são malignos também. Você vê muitas pessoas tomando como base esses recursos malignos para poder então justificar a sua fé, mas ao mesmo tempo negando a sua fé a partir de teologias liberais. O pecado contra a carne, eu preciso ser muito claro com vocês, ele está presente em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. O pecado contra a carne é demonstrado, de acordo com o próprio apóstolo Paulo, como obras da carne. De acordo com a palavra, nós entendemos que as obras da carne são intenções do nosso coração maligno que nos afastam de Deus. O pecado ele pode nos atingir em todas as esferas, como eu já descrevi para você, negando aí as próprias linhas de interpretações distorcidas. Ele atinge você espiritualmente, socialmente e também de forma muito interessante fisicamente. Então você vai encontrar esse pecado te influenciando até mesmo emocionalmente falando. O pecado ele vai te afastar e atingir você na área religiosa, na área social, na área da alimentação e do lazer, você pode compreender isso, na área sexual, eu vou explicar isso para você em determinadas lições à frente aqui. Nós vamos também entender que o pecado ele pode atacar você na própria alma e no teu próprio espírito. Então, a extensão do pecado ela afeta o ser humano de forma integral. Você percebe que é o corpo, alma e espírito te levando a se afastar de Deus. O pastor Elenay Cabral ele descreve que todos os atos pecaminosos das pessoas são frutos, então, de uma natureza pecaminosa, de uma criação corrompida que nos afasta diante da presença de Deus. A extensão do pecado agora, ela leva o homem para distante de Deus, quebrando então a sua aliança com Deus. Você vai perceber que o pecado, ele causa algo terrível, que transforma até a terra em um estado de maldição. Gênesis capítulo 3, 17, 18 descreve isso. Mas, contudo, Deus providenciou o resgate. Resgatou você do pecado. Resgatou a sua vida por intermédio do amor que ele tem, através de Cristo. João 3,16 é um texto que vale a pena você ler em sala de aula também. A ação da infinita misericórdia de Deus nos resgata agora de todo o pecado. A salvação não vem por nossos méritos, mas vem por causa da bondade e do amor de Deus. Hebreus 7,25 também te dá fundamento para isso. Observe que o próprio Deus tomou a decisão de nos reconciliar. Nós estávamos afastados, mas ele nos amou primeiro. O pecado nos cega, mas ele nos amou e tomou a decisão de nos salvar. João capítulo 1, versículo 29, enviando Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a salvação agora é oferecida por Deus e não é mérito nosso. Ela vem por intermédio de Cristo, é obra de Deus e você pode experimentar a salvação pela fé. Efésios 2, 8 e 9. Isso aqui é muito forte conforme a palavra. Avançando, vamos então para o nosso segundo subtópico aqui do terceiro ponto, que trata sobre a imoralidade sexual. Para o
pastor Douglas Batista, a doutrina do pecado, ela é fundamental a ser explicada hoje também. Porque somente por intermédio de Cristo nós somos libertos. E o pecado também nos atinge na área sexual. Como eu descrevi para você no subtópico passado, e agora eu quero definir isso com você. Em primeiro lugar, eu preciso descrever para você que Deus criou o sexo para o lazer. O sexo é uma bênção, sendo desfrutado no casamento, de forma pura, um leito sem mácula, conforme a própria Escritura diz, aonde o casal pode desfrutar isso por causa da bênção de Deus. Mas o inimigo das nossas almas distorce esse presente. E ele distorce esse presente, colocando então essa corrupção no coração humano. E aqui nós vemos algumas distorções que levam as pessoas na área sexual a cometerem um pecado. A primeira distorção que você encontra como pecado é o sexo antes do casamento. O sexo antes do casamento, nas Escrituras, ele é pecado. Isso está em Atos, capítulo 15, versículo 20, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, capítulo 6, versículo 13, capítulo 10, versículo 8, 2 Coríntios 12, 21, Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Então você vê que isso é imoralidade, isso não agrada a Deus. E a Bíblia fala sobre a abstinência até o casamento e desfrutar então da prática sexual no leito sem mácula, conforme está escrito em Hebreus 13, 4. Também, outra distorção do pecado é conhecida como homossexualidade. A prática homossexual, ela é pecado. E isso está centrado na própria Escritura. Isso é algo inaceitável pelo Senhor. Você pode ler Levítico capítulo 18, versículo 22, Romanos capítulo 1, versículos 21 ao 27, que você percebe que isso é uma prática que desagrada a Deus. O homossexualismo é uma ação que desonra o Senhor. Isso é visto como pecado, tá? Em terceiro lugar, eu quero destacar para você que a pedofilia, esse assunto também precisa ser colocado em sala de aula, é pecado. E é um assunto que está presente hoje em dia também. A pedofilia é a prática desprezível, especialmente, dessa ação sexual com crianças, tá? Com crianças. Os pedófilos, eles compartilham aí as suas características de formas terríveis, agindo contra crianças, e a Bíblia faz questão de chamá-los de homens sem afeição natural. Romanos capítulo 1, versículo 31, 2 Timóteo 2, capítulo 3, versículo 2. Essa frase, sem afeição natural, significa aí pessoas sem amor, sem pessoas que agem, então, sendo orientados pelo pecado. E o próprio Jesus diz para nós guardarmos as criancinhas, conforme está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 1 ao 6. O abuso sexual também é pecado. Eu quero trabalhar temas que são atuais hoje. O abuso sexual é pecado, e esse abuso sexual sem consentimento por alguma das partes é algo maligno e perverso. Levítico capítulo 18, versículo 6, Deuteronômio 22, 25. Isso é pecado. O adultério também é pecado. É a prática sexual de pessoas casadas com pessoas fora do seu casamento. Essa prática é terrível e é inaceitável pelas Escrituras e é vista como pecado. Êxodo 20, 14, Provérbios 6, 32. A zoossexualidade, o que é isso? É a prática sexual com animais. Isso também é pecado, está presente hoje em dia também, e a Bíblia fala que isso é algo impuro e nojento diante de Deus. Levítico 18, versículos 6 ao 27, comenta sobre isso. Também hoje nós temos outra prática que está presente, sendo propagada até mesmo nas escolas, conhecida como bissexualidade. O que é a bissexualidade? É aquela atração sexual voltado tanto para homens como para mulheres. A pessoa ela não tem um foco só, ela acaba tendo relações sexuais tanto com homens como mulheres. Isso é muito propagado hoje no meio cultural marxista em que nós estamos vivendo, e isso é rejeitado contra Deus, e o princípio bíblico que rejeita isso está em Levítico capítulo 18, versículo 22, Romanos 1, versículos 26 ao 27, e aqui você percebe que isso aqui é uma transgressão que desagrada a Deus. Outra ação pecaminosa que está presente hoje, e eu vou fechar esse subtópico com vocês, é a pornografia. A pornografia também é essa atração
por materiais, sejam fotos, vídeos, áudios ou textos, que procuram então ter esse objetivo com conteúdo sexual. Isso desagrada a Deus. Isso é fugir do princípio de Deus, conforme 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, tá? E a pornografia está muito fácil hoje com o advento da internet, onde muitas pessoas estão se tornando escravas dessa ação maligna. Então, você vê uma distorção do pecado hoje aqui, e muitas pessoas olham para isso como se não fosse pecado, como se fosse algo natural também. É claro que nós precisamos entender que quando a pessoa confessa seu pecado, nós precisamos abraçá-la, integrá-la na igreja, orientá-la biblicamente falando, orientar essa pessoa por um discipulado bíblico para que haja uma libertação geral de todas essas ações que são terríveis contra Deus. E em terceiro lugar, como terceiro subtópico, avançando para fechar a lição, nós vamos trabalhar então sobre a dessacralização da vida. Em outras palavras, nós vamos trabalhar sobre o aborto também. Segundo o pastor Douglas Batista, essas teologias que distorcem o pecado e essa negação da existência do pecado está sendo muito comum na sociedade e várias coisas passam a ser toleradas, como, por exemplo, a própria questão do aborto. O que é o aborto? O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião do feto. O tema do aborto ele vai ser trabalhado aqui conosco também em sala de aula. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso com vocês. Esse assunto, conforme a Bíblia, a própria palavra de Deus diz que nós não devemos praticar essa ação, e isso é visto como algo terrível, porque Deus é o autor da vida. O assunto ele é complexo em diversos casos, como, por exemplo, a questão do abuso sexual, como, por exemplo, a violência sexual, como, por exemplo, quando uma mulher já é de uma idade já um pouco avançada e há a questão da sua sobrevivência, a sobrevivência também do bebê. Há diversos casos em situações, por exemplo, com a questão em caso de aborto, acéfalo ou anencéfalo. Isso também é tratado hoje em dia e nós vamos definir isso com vocês em uma determinada lição. São assuntos complexos e nós precisamos entender que isso não é muito fácil de definir teologicamente falando também. Mas nós defendemos que a vida ela é dada por Deus, somos contrários ao aborto, nós entendemos que há um sofrimento terrível com a criança, isso aqui é um homicídio, nós entendemos que a vida ela é santa, a santidade da vida, nós compreendemos então, apoiados pela Escritura, que a Bíblia ela fala sobre essa necessidade de entender os propósitos de Deus, e nós entendemos que a vida ela não pode ser violada. E acertadamente, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB, em 2013, descreveu exatamente em reunião que a Assembleia de Deus no Brasil ela é contrária à medida do aborto, por se resultar numa licença então do direito de matar seres humanos indefesos. E a sacralidade do útero materno também é vista aqui como algo santo. E interromper a vida de uma criança em qualquer fase da gestação é algo que é contrário à ação natural da vida. Então, a própria Convenção Geral da CGADB, a nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, defende a prática contrária ao aborto. Eu espero muito que a aula de hoje possa ter contribuído com você. Você viu aí que temos muito conteúdo e que Deus edifique você para a glória de Cristo. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza deixa aí teu comentário, teu likezinho, se inscreve aqui no nosso canal, Janderson Nascimento no YouTube. Se você pode também nos acompanhe no Spotify, Pastor Janderson Nascimento, vou ter o prazer de receber por lá. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, @Janderson Nascimento ou então @FacilitaEBD. Que Deus em Cristo te abençoe, acompanhe o nosso ministério pastoral e as novidades que a gente sempre posta sobre a Escola Bíblica Dominical para você ficar atento e crescer com a gente para a glória de Deus e que Deus edifique você. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no YouTube,
a partir das 18 horas. E toda segunda-feira, às 18 horas, é o novo horário da classe dos adultos, onde você tem acesso ao meu material no Spotify a partir das 6 da manhã. Que Deus te abençoe de uma forma muito poderosa. Se você desejar o meu material, o conteúdo dessa aula através da assinatura está aqui na descrição do vídeo, em um comentário abaixo. Que Deus abençoe você. Agora eu quero orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, para que você então ministre essa aula com sabedoria para a glória de Deus. Agora, momento especial, momento de oração. No momento de oração, eu quero interceder por você que vai ministrar essa aula, para que o Espírito de Deus te capacite com sabedoria, que os teus alunos sejam edificadas em Jesus. Se você está afastado de Cristo e quer voltar para Jesus, você pode comentar aqui abaixo: eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar Jesus. Nós vamos orar por você. Se você precisa de oração, coloca aí o teu pedido de oração também. Vamos orar juntos em nome de Jesus, para que a tua aula seja uma bênção em nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós só te agradecemos pela bondade do Senhor, pela direção que o Senhor tem nos dado para ministrar essa aula. A minha oração é, Senhor, que o teu filho e que tua serva possam ter sido edificadas. E eu peço, Senhor, que o Senhor use-os na tua mão, que na hora que eles ministrarem, que o teu nome seja glorificado, que os alunos sejam edificados, que os alunos tenham o desejo de retornar no próximo domingo também. Venham sair dali dizendo que essa aula foi uma bênção para a glória de Deus. Senhor, eu oro por essa vida que coloca aqui o seu pedido de oração. Eu oro por esse teu servo que está retornando, tua serva que está retornando para ti. Obrigado, Senhor, pelo nosso entendimento bíblico e nos ajuda, Senhor, a crescer humildemente diante da tua presença. Essa, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos. Eu citei vários, tá nas referências aqui das nossas anotações, mas vou apresentar alguns que pode te dar uma ideia muito legal sobre o que nós vamos trabalhar. Quero indicar para vocês o texto do pastor Douglas Batista, publicado pela editora CPAD. Esse material é sensacional, você que quer estudar sobre o ethos pentecostal na esfera pública, que ele explica muito sobre a questão do aborto, qual é o nosso pensamento pentecostal sobre isso de forma bíblica e coerente também. Vale a pena você ter em mãos, está disponível na editora CPAD. Indicar para vocês a Doutrina do Pecado, do próprio pastor Severino Pedro da Silva, publicado pela editora CPAD, um material extraordinário para a tua edificação, está disponível no site. E indico também o meu livro, Doutrina do Pecado. Eu tomei a base praticamente aqui de todo o meu livro para ministrar para vocês, publicado pela editora Santorini. Você encontra no Amazon, Mercado Livre. Você pode ter acesso a esse material. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu vou ficar muito feliz se você adquirir aí. Se você adquirir, tira uma foto e me marca, viu? Eu vou ficar feliz em ver você com o nosso material para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na lição de número 3, que será ministrada no dia 16 de julho, tá? Onde você vai ministrar, nós ministramos antes. E nós vamos trabalhar sobre o perigo do ensino progressista. Nessa lição vou trabalhar muito com vocês sobre os conceitos da teologia liberal. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.